Evangelho de hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles distribuíram ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com os seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, compaixão e solidariedade. Comentário ao Evangelho. A cena que nós vemos no Evangelho de hoje, conhecida como multiplicação dos pães, ensina aos discípulos de Jesus a lição da solidariedade. É o que nós podemos tirar de principal. Por quê? Porque na origem desta atitude cristã está a compaixão. E nós podemos verificar isso no olhar de Jesus. Só multiplicou os pães porque olhou com compaixão para aquele povo. Notou que muitos deles vinham de longe, notou que eles podiam desmaiar pelo caminho. Enfim, Jesus se compadece. E a partir da compaixão nasce o gesto da multiplicação dos pães, que é justamente a solidariedade compassiva em relação àqueles que estavam com fome. Portanto, esse sentimento da compaixão, desse olhar, trata-se de se deixar tocar pelo outro, sentindo deles as dores e as carências. É muito importante esse olhar. É muito importante se deixar tocar pela necessidade do outro, se deixar tocar pelo sofrimento do outro, sentir a dor do outro, a carência do outro, se deixar tocar, não ser indiferente. A compaixão, por sua vez, gera o olhar atento e preocupação, no sentido de buscar o sofrimento alheio, aliviar o sofrimento alheio. Então não é um olhar de ai que pena, ai que dó, né? Não, deve nascer, a compaixão deve estar unida ao ato de solidariedade, né? Uma vez que há o olhar compassivo, que se deixa tocar, também tem que ter atitude solidária. Então, daí resultam ações concretas, como foi o caso da multidão faminta, saciada com fartura de pão e de peixes. A solução realizada por Jesus, e também pensando em aplicar esse evangelho a nós, a solução que nós ofereceremos aos outros, dispensa explicações mirabolantes. Alguns param nesse texto da multiplicação dos pães, enxergando apenas o gesto, né, de 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão de pessoas, e ficam buscando, né, explicações mirabolantes, ideias fantásticas, interpretações malucas para tentar explicar como que 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão. Não é esse o objetivo do Evangelho. Nós estamos diante de um texto teológico, de um texto que quer transmitir uma mensagem espiritual, não é uma conta de matemática que nós estamos querendo resolver, um enigma, um logaritmo, uma equação. Nós estamos querendo olhar o sentido espiritual do texto. Então, o sentido espiritual é esse que nós nos referimos agora, né? Da compaixão, da solidariedade, do olhar para o outro. Então, é isso mesmo. Dispensa explicações mirabolantes,
fora do alcance da pessoa solidária. No nosso caso, quando formos olhar ao outro e oferecer ao outro a nossa mão estendida, que nasce desse nosso olhar, não precisa de muitas explicações, basta a ação e ela em si já tem o seu significado. Na cena evangélica, quem tinha 7 pães e alguns peixes colocou à disposição de todos. Esse gesto, de colocar à disposição de todos é um gesto profundamente evangélico que nós devemos imitar. Enquanto eram repartidos sem egoísmo e com respeito pela necessidade de cada um, os alimentos foram suficientes para saciar a multidão. É isso que nós devemos olhar nesse texto. O alimento era repartido sem egoísmo, olhando, respeitando a necessidade, se compadecendo pela necessidade do outro. Aí o alimento foi suficiente para todos. A compaixão e solidariedade deve ser uma atitude característica dos discípulos de Jesus. Então, o que nos ensina esse texto? A compaixão e solidariedade, 2 palavras que devem estar presentes na nossa vida, deve ser uma atitude permanente na nossa vida de discípulo de Jesus, especialmente no nosso tempo, na nossa sociedade, onde há tanta carência, onde há tanta fome, carências, portanto, humanas, de pão, de afeto e valorização. É um dos ensinamentos desse texto, certamente é um texto rico. Há muitos que leem outros símbolos nesse texto, por exemplo, quando fala que Jesus pega o pão, o abençoa, Jesus dá graças, abençoa e depois partilha o pão e manda os discípulos distribuírem. Alguns enxergam nesse texto a Eucaristia, quando de fato na Eucaristia Jesus pega o pão, parte o pão, dá graças, distribui, e quando ele manda os discípulos distribuírem, está falando da missão da igreja, que é distribuir o pão eucarístico. Enfim, há várias interpretações para esse texto, com certeza todas podem nos alimentar. Vamos para a nossa oração. Senhor Jesus, reforça em mim a virtude da solidariedade, que me leva a ter compaixão dos irmãos carentes e a responder às suas necessidades. Hoje, Jesus, nós pedimos isso, solidariedade, compaixão, olhar com compaixão, se deixar tocar pela necessidade do outro. Às vezes nós achamos que só aqueles mais extremamente pobres, mais extremamente necessitados, devem ser alvo da nossa solidariedade. Mas hoje, Jesus, nós queremos colocar o olhar ao nosso redor. Ao nosso redor, perto de nós, tem alguém que tem alguma necessidade. Tem alguém que precisa do nosso olhar. Dá-nos olhos, Jesus. Olhar de compaixão, olhar de solidariedade, para que possamos, mesmo na nossa pobreza, ir de encontro àqueles que estão precisando da nossa mão estendida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.